graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Nessa noite iremos meditar em Jó, capítulo 9, vou ler a partir do versículo 27. Jó aqui fala sobre um mediador, que não havia um mediador entre ele e Deus e como ele poderia chegar diante de Deus sendo homem. Sendo homem, não sendo inocente diante de Deus, como ele poderia chegar diante do Senhor? Então ele fala, não há um mediador entre nós, mas o próprio Deus tratou de enviar o mediador. Porque desde lá de Gênesis, nós vemos que já fazia parte do plano de redenção, o plano de Deus de nos resgatar, de enviar o Filho dele, de enviar o mediador que nos conecta, nos reconecta, nos reconcilia ao Pai. O mediador, o caminho. Sem ele, ninguém poderá ir a Deus. Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar? Jó capítulo 9, versículo 27. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, ainda que ele se limpasse com aquilo que é natural, as vestes dele, de Jó, ainda o abominaria. Por quê? Por causa do pecado. Mas Jesus veio a este mundo para nos purificar, para limpar as nossas vestes, para limpar o nosso coração. Não com água, não com sabão, mas com o sangue dele. Continuando no versículo 31, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ou seja, Deus não é homem como ele, para ele poder responder, indo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Em outra versão, a NVT fala, não há entre nós um mediador. Só que nós sabemos que há. No tempo de Jó, Cristo Jesus ainda não tinha sido enviado a este mundo. E Jó já clamava por um mediador. Jó já ansiava, desejava esse mediador para estar diante de Deus, para poder estar com Deus, para poder ir a juízo com o Senhor. Hoje nós podemos ir na presença de Deus, nos achegar ao trono da graça de Deus, colocar diante de Deus, sim, as nossas sujeiras, né? Os nossos pecados, as nossas vestes sujas, chegar a Deus como estamos, para que Ele nos purifique, para que o Senhor nos purifique. O sangue do Cordeiro de Jesus Cristo nos purifique. Que você hoje possa se lembrar que o Senhor veio a este mundo por amor a você também, por amor a cada um de nós. O Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos dar novas vestes, mas você precisa abrir o seu coração. Deus não vai forçar você ou qualquer outra pessoa a recebê-lo no coração para poder estar contigo todos os dias da sua vida. O Senhor não vai te obrigar. Você precisa abrir. Eis que Jesus está à porta e bate. E aquele que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, ele entrará e ceará. Ele entrará e terá comunhão, sentará à mesa, terá comunhão.
E é isso que o Senhor nos convida hoje e para toda a eternidade, a ter comunhão com Ele, a poder estar na presença dEle, assim como o plano inicial, né, que o Senhor criou esse mundo e Adão e Eva e todo entardecer descia ao jardim para ter comunhão. O Senhor quer ter comunhão contigo e o nosso mediador é Jesus Cristo. Quem te leva ao Pai, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. O mediador que Jó clamou e que hoje nós temos acesso, que nós recebemos para poder entrar diante de Deus, na presença do Senhor. E também para que o próprio Deus, o Espírito Santo dele, habite em nós. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela sua palavra, obrigada pela tua presença. Obrigada porque o Senhor tem nos mantido de pé. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que venhamos perder, assim como Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu bens, Jó perdeu a família. Mas o Senhor esteve com ele e o Senhor restituiu aquilo que foi perdido. Senhor, ele clamava por um mediador e nos foi enviado. Jesus, que possamos abrir o nosso coração para que Jesus Cristo habite, que verdadeiramente possamos amá-lo com todo o nosso coração, que o Senhor seja o centro do nosso coração, da nossa vida. Senhor, que possamos também amar os nossos irmãos, porque como a tua palavra diz, como poderemos dizer que amamos ao Senhor, que não vemos, e odiamos aos nossos irmãos que vemos. O Senhor nos convida a amar, que possamos verdadeiramente amar ao Senhor em primeiro lugar e aos nossos irmãos, ao próximo, a qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho, que possamos agir com compaixão e amor, que possamos ter o olhar que o Senhor tem para essas pessoas, que não venhamos julgar e sim amar. O nosso papel não é julgar. A gente deve sim aborrecer o pecado, mas amar ao pecador e chamá-lo para a tua presença. E é o que hoje eu vim aqui, Senhor, fazer. Eu vim trazer a tua palavra e eu creio que o Senhor levará aquele que o Senhor quer alcançar por essa palavra. Que ele, ela, possa sentir o teu toque, a tua presença. Sentir que é o Senhor quem está falando, que não sou eu, mas são as tuas palavras de amor. Em nome de Jesus. Pai, eu também oro por cura. Que o Senhor venha repreender toda a enfermidade, que toda a enfermidade se renda a Jesus Cristo. Que haja libertação, correntes espirituais, amarras, vícios que têm aprisionado, Senhor, muitos, que possa agora, nesse momento, essas cadeias serem abertas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que a salvação entre em cada lar, em cada família aqui representada no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique bem, continue firme, crendo, é o Senhor quem purifica o teu coração. Quem somos nós? Não existe ninguém bom, só Deus, mas existe um mediador, Jesus Cristo,
o sumo sacerdote, grande sacerdote, o bom pastor, que vai atrás da ovelhinha que se perdeu, que recebe o filho que foi gastar a herança e se arrependeu e quer voltar como servo, mas não é servo, é filho. Jesus te recebe como filho porque é filho, nunca deixou de ser filho. Ainda que tenha ido para o mundo, ainda que tenha ido experimentar lá fora as coisas desse mundo, não deixou de ser filho. E é Jesus quem te purifica, quem limpa o teu coração, se você se arrepender e se voltar para Ele. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.